Se vocês fizerem isso, verdadeiramente serão meus discípulos. Essas palavras foram as próprias palavras de Jesus, mas isso eu vou deixar para eu e você descobrirmos quando lermos o texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 25 ao versículo 31, e nós vamos estar meditando nestas palavras de Jesus, na verdade, na resposta. O que fazer, que ele nos disse com todas as letras, para sermos verdadeiramente seus discípulos. Vamos à palavra de Deus e eu já quero saudar a você neste dia com a santa paz do Senhor Jesus. João 8:25 diz: disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então estava Jesus respondendo ao questionamento daquele povo, queira ou não, mais uma vez para a nossa lembrança. É um cenário diferente na história do povo de Israel, que vinha de 400 anos de silêncio, ou seja, não havia movimento profético, não havia nada extraordinário a nível de milagres acontecendo, e de repente aparece João Batista pregando, chamando ao arrependimento, batizando, dizendo estar preparando o caminho do Messias, e de repente aparece no cenário de Jerusalém e de toda a terra de Israel a pessoa de Jesus, e agora falando estas palavras estranhas de seu Pai, de fazer a vontade daquele que enviou e tudo isso. E naquilo que Jesus vai revelando aquilo que ele é, naquilo que Jesus vai demonstrando que ele é de Deus, que ele veio do céu, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, em suas palavras e em seus sinais, em tudo isso, há pessoas que estão com ouvidos e corações abertos, e neste texto nós vemos que quando Jesus terminou estas palavras, muitos creram neles. Que muitos são esses? São judeus, tanto é que no versículo 31 ele veio para o seu, Jesus veio para o seu povo era o povo de Israel, e ele ali estava no meio, em Jerusalém, na nação de Israel, pregando, ensinando a verdade do reino de Deus. E falando isso, muitos creram, e Jesus então disse ao versículo 31, onde nós vamos permanecer alguns minutos aí, Jesus disse a estes judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Jesus entender que estas pessoas creram nele com a posição divina, com a posição de uma liderança espiritual sobre a sua vida, a tal ponto que eles querem, desejam, anelam ser discípulos dele. Aquelas pessoas estavam tão seguras, aqueles que creram, que eles queriam seguir a Jesus, eles queriam conhecer mais, aprender mais, ser discípulos deste mestre da palavra, e que não trazia só palavra teórica, mas uma vida, um evangelho, uma religião, se eu pudesse dizer, diferente daquela que os fariseus estavam ensinando, não necessariamente na teoria, mas na vivência dela. E hoje, para nós, isto é extremamente aplicável, porque nós conhecemos não o que os judeus conheciam aqui em João capítulo 8, mas a totalidade do trabalho, da obra que Jesus veio fazer,
que aqui ele estava ensinando, falando sobre um futuro, mas que nós conhecemos que ele deu a sua vida, que ele morreu, que ele foi à cruz, que ele ressuscitou, que ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, até a revelação que o próprio Jesus deu a João e está escrito no Apocalipse para nós, tudo isso nós já temos conhecimento por causa das Escrituras. Então nós, de fato, podemos dizer, nós queremos ser discípulos de Jesus. E Jesus disse àqueles que creram. E nós que cremos podemos aplicar essa palavra se nós, o que diz o texto aí? Permanecermos na palavra dele. Verdadeiramente seremos seus discípulos. Mas a pergunta lógica, prática para nós é: o que significa hoje permanecer na minha palavra? Na verdade, é até interessante perguntar o que significou naquele tempo. O que Jesus estava querendo dizer com aquelas pessoas permanecer na minha palavra? Se a palavra revelada até agora era aquilo que eles tinham como Bíblia, que Jesus também o tinha, os livros de Moisés, os salmos, os profetas, né, os livros poéticos, tudo isso era, entre aspas, a Bíblia dos judeus. O que ele queria dizer com permanecer nas minhas palavras? Para permanecer nas palavras dele, eles tinham que segui-lo, eles tinham que escutá-lo, eles tinham que aprender mais, relacionar, porque Jesus era um ensinador, ele estava ali no Evangelho, nos Evangelhos nós vemos essa transição do velho pacto para o novo pacto, e o que transitou para um lado e o que, entre aspas, morreu ou foi cumprido perfeitamente e não transitou, ou seja, era uma escola estar com Jesus. E, portanto, a sua palavra era uma palavra de ensino, que eles tinham que seguir a Jesus e escutar e aprender e tê-la por verdade e seguir, e entender e viver aquela palavra. Para nós é semelhante. Como é que nós podemos permanecer na palavra dele, uma vez que nós queremos verdadeiramente ser os seus discípulos? Veja a palavra permanecer, mas em primeiro lugar, antes de permanecer, nós temos que conhecer a sua palavra. Ninguém permanece na palavra de alguém, ou na teoria de alguém, ou na religião de alguém, se não conhecer esta palavra, essa teoria, essa religião. Ora, então a primeira coisa para nós sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, ou seja, para nós permanecermos na palavra dele, é que nós temos que ouvir a palavra dele. E hoje nós ouvimos através da leitura. Alguns leem ouvindo aquela vozinha no cérebro, né? Na cabeça. A gente lê, às vezes até com a boca fechada, mas na sua cabeça você está ouvindo dentro de você. A leitura é isso. Nós estamos ouvindo, e que bênção saber que nós estamos aqui, devotamos este tempo, que Deus te fortaleça a cada dia de tomar este tempinho, seja aqui, seja privadamente com a palavra de Deus, mas que nós não deixemos, porque muitos vêm, se agradam, até inscrevem no canal dizendo eu quero mais disso, mas não encontram força de voltar. Graças a Deus você está voltando, e eu te peço, em nome de Jesus, faça um esforço, arrume uma maneira, peça a Deus que seja aqui conosco, ou seja, com a sua Bíblia, com o Senhor pessoalmente, mas que nós não deixemos este tempo, porque para ser verdadeiro discípulo de Jesus, é o que ele disse, tem que permanecer na palavra. Mas como permanecer naquilo que eu não conheço? Primeira coisa, para eu permanecer, eu tenho que ouvir no sentido de conhecer. Eles só podiam permanecer na palavra de Jesus porque eles ouviram a Jesus. Nós só podemos permanecer no Evangelho de Jesus se nós ouvirmos o Evangelho de Jesus. E não é só uma vez. Nós que estamos aqui a cada dia estamos aprendendo. É extraordinário a quantidade que nós aprendemos da palavra de Jesus, porque ela não é só uma frase simples, mas ela é um caminho, aleluia, o caminho da salvação. Glória a Deus. Então, nós, em primeiro lugar, temos que ouvir, no nosso caso, ler a palavra de Deus. Segundo lugar, para permanecer nela, nós precisamos crer nela. Nós precisamos entender, aceitar que ela seja, em sua totalidade, verdadeira. Eu não vou permanecer na palavra de Jesus, na palavra que eu leio na Bíblia Sagrada. Eu não vou poder permanecer nela se eu estou tirando uma parte que me agrada para outra que não me agrada, dizendo isso aqui eu não entendi bem, não faço questão, essa aqui eu acho muito importante, isso aqui tem a ver com os meus valores, isso aqui não tem a ver. Nós não podemos fazer isso.
Assim nós não estaremos perseverando na palavra dele. Para permanecer na palavra dele, nós, em primeiro lugar, temos que conhecer a palavra dele. Nós conhecemos por ouvir, ou no nosso caso, ler. Segundo, nós conhecemos por crer nela, saber e aceitar que toda ela é a verdade, toda ela é a revelação de Deus para nós, toda ela é o desejo, é o querer de Deus para nós. Se nós nos aproximamos da palavra de Cristo com este coração de aceitá-la totalmente por verdade, para nós estamos no caminho de permanecer nela. O que mais? Se eu criei e aceitei por verdade, eu tenho que aplicá-la para a minha vida. Eu tenho que ler este texto, é o que nós fazemos aqui. A gente lê e pergunta onde isso aqui serve para mim. Será que eu estou neste contexto que Jesus chamou a estes judeus que creram para permanecer na palavra? Será que ele está me chamando a permanecer na palavra? Claro que sim. Como fazer? O que nós estamos meditando, o que nós estamos aprendendo é exatamente aplicar aquilo que Jesus disse, façam, ou seja, permaneçam hoje, né? Na minha palavra, nós estamos aplicando para a nossa vida. Isso é o que temos que fazer para permanecer na palavra. A gente tem que conhecer a palavra por ouvir ou ler, temos que crer, tomá-la, aceitá-la por verdade, mas também aplicar a nossa vida e, próximo, se esforçar em praticar. Aquilo que Jesus fala, nós aplicamos na teoria no sentido de eu entendo que é para mim, eu tenho que fazer isso, mas daí para a prática é um segundo passo. Exige esforço meu e seu. Para permanecer na palavra, por exemplo, só o caso que nós já colocamos aqui. Para permanecer na palavra no sentido de ouvir e ler, eu e você temos que fazer o esforço diário, constantemente na nossa vida, de voltar a ela, ouvir e ler. Então torna-se prática. Quando nós voltamos e lemos a palavra de Deus diariamente, nós estamos praticando a palavra de Deus. Quando Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, e nós, na prática, nos esforçamos para amar, para demonstrar alguma coisa, nós estamos praticando a palavra. Se a palavra de Deus nos diz, foge do pecado, e nós olhamos para ele, nos atraímos por ele, mas dizemos, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, vira as costas e sai correndo, você está praticando a palavra. E seriam inúmeras aplicações para isso. Mas, para permanecer na palavra de Deus, é importante, em primeiro lugar, ouvir, tomar por verdadeira, aplicar na nossa vida e, por último, se esforçar para cumprir, para praticar a palavra de Deus. Aprendemos, aplicamos, é verdade para mim, mas agora eu tenho que praticar. Eu tenho que achar um jeito de viver isso na minha vida mais e mais e mais. Se nós fizermos isso que nós aprendemos hoje, nós vamos permanecer na palavra de Deus. E, por último, é a repetição do primeiro, ouvir e ler de novo. Se você ouviu e leu uma vez, fez tudo isso, e a vida nos vai fraquejando, nos vai enfraquecendo, seria a melhor palavra, neste caminhado. A palavra é viva, ela se renova a cada dia. E é por isso que nunca nós nos cansaremos, nunca nós conheceremos a plenitude de tudo. E sempre nós devemos voltar a ouvir e a ler. Por quê? Porque ela se torna, sim, o nosso alimento diário, um alimento espiritual para a nossa vida. Na primeira vez que nós ouvimos e lemos, nós ouvimos e lemos com a intenção de conhecer. E nós sempre vamos conhecer ao ler, a ouvir a palavra de Deus, mais dele. E aí passamos por esses estágios. Saber que é verdade, aplicar para a minha vida, me esforçar para praticar, mas eu tenho que ouvir e ler de novo. Para quê? Agora eu vou alimentar. Há uma essência espiritual nessa palavra e ela, por isso, de Deus, se diz ser alimento espiritual e, em verdade, ela. Que Deus nos ajude. Aleluia! Que Deus nos ajude a voltar a cada dia na prática, na permanência da palavra de Deus para a glória do seu nome até o dia que a trombeta toque. Amém.